Torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco, o primeiro vídeo deste sábado de preparação para o jogo dessa próxima quinta, contagem regressiva, torcedor. Tá chegando a hora de Vasco da Gama e Atlético Paranaense pelas quartas de final da Copa do Brasil. É importante lembrar a vocês aqui agora, o meu, o seu, o nosso Vasco está a um empate de chegar às semifinais da Copa do Brasil. A gente, é claro, vai falar sobre isso aqui neste Acorda Vascão, até porque o Vasco está fazendo uma força-tarefa para conseguir contar nesse jogo com jogadores importantes, principalmente o chileno Jean Davi Menezes, que está com a seleção do Chile, e o Vasco quer contar com esse jogador para o jogo de quinta-feira no Paraná contra o Atlético. A gente vai falar sobre isso, falar também sobre algumas informações importantes aí de mercado da bola. O Vasco que segue à procura do zagueiro no mercado, não vem conseguindo contratar um jogador por conta da sua situação financeira. Enquanto isso, tem clube aí do futebol brasileiro que está com uma dívida na casa dos 2 bilhões de reais, fazendo loucuras, e não tem ninguém que fale nada sobre isso. E vai ser um ponto que a gente vai debater até com muita clareza aqui nesse vídeo, um ponto importante que a gente, como torcedor vascaíno, tem que fiscalizar sim, tem que ficar de olho sim, que é um grande absurdo o que essa instituição está fazendo no Brasil. A instituição faz o que quer e ninguém aqui do Brasil faz absolutamente nada. E até abrindo um grande parênteses, eu não quero defender rival não, até porque rival é rival, adversário é adversário. Mas enquanto isso, no lado do Botafogo, estão querendo botar fair play financeiro, estão reclamando de John Textor. Eu queria saber o porquê. Por que enquanto no Botafogo estão fazendo toda essa palhaçada e lá no Corinthians, já dou até o nome aqui aos bois, os caras fazem o que querem e não tem ninguém para se manifestar sobre isso. A gente vai falar sobre isso aqui também nesse Acorda Vascão, o vídeo de Vasco, mas acaba chegando, envolvendo o Vasco da Gama, até pelo fato do Corinthians poder ser até o finalista da Copa do Brasil junto ao Vasco, meu amigo. Pode acontecer essa loucura, e aí? Quem pagará essa conta? Mas enfim, a gente vai falar sobre isso, um Acorda Vascão aí, cheio de informações, cheio de novidades, que é claro você não poderá perder. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos aí vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui no nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí, ó, do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, faço questão de agora mesmo pedir a sua inscrição. Nós estamos aí na meta, no objetivo de chegar à marca gigantesca dos 139 mil inscritos. Estamos nesse momento quase chegando a essa marca, e você aí do outro lado, ó, você mesmo que está aqui todo dia, vai até chegar perto, até chegar aqui olhando o seu olho nesse momento. Você que está aqui todos os dias, você gosta do nosso canal, você nos acompanha nessa rede, você nos acompanha no Instagram, você nos acompanhava no antigo Twitter, você está em tudo quanto é canto de olho no canal do Gigante. Você gosta do canal, mas você ainda não é inscrito, cara. Você só pode estar de brincadeira, vascaíno. Agora mesmo para o que você está fazendo e se inscreva no nosso canal, ajude aí o nosso crescimento. Você, porém, né, está chegando pela primeira vez, ainda não conhece o nosso conteúdo, assista o vídeo com calma, tranquilidade. Caso curta a forma com que a gente está te informando, se inscreva também para ajudar o nosso crescimento. É a sua inscrição que vai dar o up no nosso canal, é a sua inscrição que vai fazer com que o nosso conteúdo chegue a cada vez mais pessoas aqui no YouTube. Show, Vascão? Além disso, deixe seu like, curta, compartilhe, faça aí com que o nosso trabalho chegue a cada vez mais pessoas aqui na plataforma. Show? Nós precisamos muito aí de vocês. Vamos então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. A começar aqui primeiramente esse Acorda Vascão com vocês, falando, né, sobre a preparação para esse jogo de quinta. Contagem regressiva, o tic-tac do relógio, né, começa a contar de uma forma mais rápida. O Vasco vai, é claro, entrar em campo hoje, sabadão, no CT Moacir Barbosa. O Vasco entrará em campo nessa manhã de hoje no CT, terá treino amanhã no domingo, na segunda, na terça e na quarta. Então teremos hoje, além de hoje, mais 4 treinos de preparação para enfrentar essa equipe do Atlético Paranaense. Será, meu amigo, na próxima quinta-feira, o principal jogo do Vasco. O grande jogo da temporada de 2024 será esse contra o Atlético Paranaense. É um jogo que poderá recolocar o Vasco na semifinal da Copa do Brasil. E não apenas na semifinal da Copa do Brasil, na semifinal de uma grande competição, né, que o Vasco não disputa há muito tempo. O Vasco poderá voltar a disputar uma semifinal. Para você ter noção, a última vez que isso aconteceu foi em 2011, há exatamente 13 anos atrás, em que o Vasco chega às semifinais, acaba passando para a final e conquistando o título da Copa do Brasil naquele ano. Depois de 2011, o Vasco nunca voltou a disputar uma semifinal de Copa Grande, a não ser do Campeonato Carioca, que não é uma Copa, né? Não é uma Libertadores, não é uma Sul-Americana, não é uma Copa do Brasil.
Então o Vasco tem em mãos uma grande oportunidade. Está um empate dessa partida, o que não é impossível, muito pelo contrário, é muito possível o Vasco conseguir conquistar esse empate dentro da Arena da Baixada. E para os supersticiosos, aqueles que gostam de se agarrar a fatores que aconteceram no passado e pode se repetir no presente, na quinta-feira teremos no comando da Pita, a gente chegou a comentar isso aqui com vocês, o Wilton Pereira de Sampaio. Um árbitro muito contestado, um árbitro muito criticado, um árbitro em que o torcedor vascaíno, ao ouvir o nome dele, a gente chega até a comentar isso com vocês, a costela chega de fato a se arrepiar. Mas esse mesmo Wilton Pereira Sampaio que está na quinta-feira na Arena da Baixada, foi o mesmo Wilton Pereira Sampaio que esteve em 2011 apitando o mesmo Vasco Atlético Paranaense pelas mesmas quartas de final da Copa do Brasil no Paraná. Olha que loucura, né? Olha como é de fato aí o destino, o futebol, é o mundo do futebol. O Vasco em 2011, pela Copa do Brasil, ano que conquistou a Copa do Brasil, ele enfrenta nas quartas de final o Atlético Paranaense e no jogo no Paraná tinha como árbitro Wilton Pereira de Sampaio. E agora o Vasco volta a enfrentar o mesmo Atlético na mesma Copa do Brasil, nas mesmas quartas de final e terá o mesmo árbitro apitando no Paraná. Quero falar nada não, mas você que gosta de se agarrar a essas coisas, essas superstições, pode se agarrar a essa, que é uma grande aí em suas mãos. O Wilton Pereira Sampaio, mesmo árbitro que estava em 2011 apitando o Vasco Atlético Paranaense no Paraná, será o que estará nessa próxima quinta também no Paraná, apitando Vasco e Furacão. Sobre esse jogo que temos a trazer aqui a vocês, o Vasco faz uma força-tarefa e ajusta uma logística para contar com 2 reforços para essa partida, que no caso é o Puma, que está junto à seleção do Uruguai, e o Jean Davi Menezes. Informações aí que o Vasco tem um planejamento definido para contar com esses 2 atletas no duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Informações aí que os jogadores se juntarão ao elenco vascaíno na próxima quarta-feira em Curitiba, dia 11 de setembro. Ambos aí vão atuar no dia 10, na terça-feira, com a camisa das suas seleções. O Puma vai estar, de acordo com informações, em Maturim, na Venezuela, com o Uruguai. Já o Jean vai estar em Santiago, no Chile, com a seleção chilena. Enquanto isso, no caso, Ryan e Leandrinho, que estão assim aqui no Rio de Janeiro, porém, estão servindo a seleção brasileira sub-20, vão voltar aos treinos normalmente já nessa próxima segunda e não serão nenhum problema, diferente do Jean e do Puma, mas o Vasco aí está fazendo uma força-tarefa, uma logística grande para poder contar com esses jogadores na quinta-feira, né, à disposição do técnico Rafael Paiva, jogando aí com a camisa Cruz Maltini. Então, informações importantes aí, né, o Vasco, é claro, querendo blindar esse elenco e querendo ter todo mundo à disposição para o jogo que será o mais importante do ano de 2024. E assim, para fechar esse Acorda Vascão, né, é um tema longo que eu vou desenvolver aqui a vocês, e é muito mais uma troca. Vou ser sincero, as informações sobre o Vasco da Gama são essas, pelo menos nessa manhã de sábado. Eu quero desenvolver algo muito importante aqui com vocês, que acaba envolvendo de fato o Vasco da Gama. O Vasco hoje é uma equipe que ela disputa na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, tem na parte de baixo da tabela o próprio Corinthians, assunto que a gente vai desenvolver agora nesse momento, e poderá, a gente está no campo da suposição, enfrentar o próprio Corinthians nas finais da Copa do Brasil. Isso é um fato. O Corinthians está do outro lado da chave, pega o Juventude, a chance de passar é grande. Meu amigo, Flamengo passando pelo Bahia, é Corinthians e Flamengo, é jogo grande. O Corinthians pode passar. E pode ser Vasco e Corinthians na semifinal. Na final, perdão. E por que eu estou desenvolvendo esse tema com vocês? Porque, cara, o que está acontecendo no futebol brasileiro é um absurdo. O canal é de Vasco. O canal é de Vasco da Gama. Mas tem assuntos que envolvem o futebol brasileiro e assuntos que envolvem tanto o futebol brasileiro que prejudicam os clubes do futebol brasileiro de um modo geral, que nós como vascaínos não podemos passar aqui de uma forma tranquila, sem comentar nada. A gente tem que comentar, a gente tem que colocar o dedo nessa ferida, a gente tem que reclamar. Por que eu tô falando isso? Porque ontem o Corinthians, ele ainda não anunciou, tá? Não oficializou, mas foi confirmado que o Corinthians ele contratou o atacante Memphis Depay. Memphis Depay é um colombiano, um holandês, jogador assim muito renomado no futebol internacional, um atleta de fato gigante. E o Corinthians contrata esse jogador e terá aí um gasto gigantesco com o Memphis Depay. Informações é que os gastos do Corinthians com o atleta, meu amigo torcedor vascaíno, só para você ter noção, poderá chegar a casa de 57 milhões de reais. Esse é o valor que o Corinthians poderá custar, no caso de pagamento para Memphis Depay, de 57 até 90 milhões de reais. Esse aí é o preço que o Corinthians hoje especula no mercado de gastar por conta do salário, do gasto mensal do Memphis Depay. Muitos comentam sobre o salário de 2,5 milhões, de 3, mas a grande realidade é que por mês
O Clube Paulista, que assinou um contrato aí de 2 anos com o atleta holandês até o final de 2026, pagará por mês ao atleta 3 milhões e meio de reais. Esse valor aí engloba, além do salário, é claro, luvas, bonificações e ações de marketing. Essa é a informação. O Corinthians inicialmente colocou 60 milhões de reais à mesa e depois chegou ao valor total de 84 milhões de reais. Olha que loucura, né? E aí, eu já para introduzir esse assunto, antes da gente criticar, eu quero te informar. O Corinthians hoje é um clube que, de acordo com informações, o portal GE, o portal UOL, através de balanços do próprio Corinthians, revelam que o Corinthians hoje é um clube que ele tem a sua dívida na casa dos 2 bilhões e 100 milhões de reais. O Corinthians hoje é o clube que tem a maior dívida do futebol brasileiro. E a gente está falando de um clube que tem uma dívida de 2 bilhões e 100 milhões de reais, que está contratando um jogador que terá um gasto mensal de 3 milhões e meio de reais e um gasto total em 2 anos de contrato de quase 90 milhões de reais. Quem dera se fosse só isso, mas isso é um assunto que abre portas, isso é um assunto que abre debate, isso é um assunto que urgentemente é necessário a gente comentar aqui após tudo o que está acontecendo. Precisa haver uma intervenção no Corinthians. Alguém do futebol brasileiro, se ainda tem alguma competência, se ainda há alguma federação do futebol brasileiro, precisa intervir nessa situação do Corinthians. Precisa fazer algo contra o Corinthians, parar o Corinthians. Que o que hoje acontece é um absurdo, é um descaso. Se fala tanto em fair play financeiro e a diretoria do Corinthians simplesmente deita e rola aqui no país e ninguém fala absolutamente nada. O Corinthians é uma equipe que domingo entrou em campo contra o Flamengo. E volto a repetir, aqui é um canal de Vasco, eu caguei para o Flamengo. Eu caguei para o Flamengo, eu não quero saber do Flamengo. Não quero. Mas domingo o Corinthians enfrentou o Flamengo. E assim como eu não quero saber do Flamengo, eu também não quero saber do Corinthians. Mas o Corinthians, ao enfrentar o Flamengo, ele coloca um atleta em campo, que é um jogador que está emprestado pelo Flamengo, e muito contrato ele proíbe isso. Mas há uma cláusula contratual que faz com que, caso o clube realmente queira colocar esse jogador, possa pagar um valor. Tinha isso no contrato entre Flamengo e Corinthians. O valor de 500 mil reais deveria ser pago ao Flamengo para que o Hugo, goleiro do Corinthians, estivesse em campo. O Corinthians pagou 500 mil reais, pela entrada do Hugo. Sabe qual, porém, é o grande problema, meu amigo torcedor vascaíno? O mesmo Corinthians que pagou nesse último domingo 500 mil reais ao Flamengo para ter o Hugo em campo, é o mesmo Corinthians que deve ao Flamengo 13 milhões de reais pelo lateral direito Mateuzinho. Então olha que loucura. O mesmo Corinthians que domingo ele paga R$500 mil para ter Hugo em campo, ele deve ao Flamengo 13 milhões de reais pela contratação de um lateral direito que até hoje não pagou. O Corinthians hoje não pagou o próprio Flamengo e está contratando o Memphis Depay, com valor mensal de 3 milhões e meio de reais por mês. Ah, Lucas, mas isso é pouco. Você está falando só sobre isso, meu amigo? Quem dera se fosse apenas isso. Quem dera se fosse apenas essa palhaçada envolvendo o Flamengo. Eu ficaria até feliz. Caraca, o Flamengo saiu prejudicado. O Corinthians está metendo a mão no Flamengo. Mas não, tem mais. O Corinthians ele foi condenado recentemente a pagar 40 milhões de reais. Foi condenado pela FIFA, né? Para pagar 40 milhões de reais para o Matias Rojas, jogador que veio do Racing. O Corinthians não pagou absolutamente nada por ele. O Corinthians foi condenado. O Corinthians recentemente ele teve 3 dias imposto, tá? Imposto a pagar um time de São Paulo por um atleta do Juventude. Olha que loucura! Uma contratação feita em 2019 e, de acordo com informações, a própria Justiça do Estado de São Paulo determinou o pagamento a esse time da 4ª divisão do Campeonato Paulista por uma contratação que aconteceu em 2019 e o Corinthians não pagou. O Corinthians foi acionado à FIFA recentemente pelo Talleres de Córdoba por uma dívida com o Garro. O Garro hoje é o grande nome aí do Corinthians, o grande destaque. O Corinthians tem uma dívida com o Talleres por não ter pago pelo Garro, gente. Olha que, assim, olha que absurdo, cara. Olha que absurdo. É um grande debate hoje, inclusive, entre as diretorias do Corinthians e do clube argentino por conta exatamente dessa transferência. Algo em torno aí de 3 milhões e 700 mil reais é o valor que o Corinthians deve ao Talleres pelo Garro. O Cuiabá hoje, ele cobra ao Corinthians. E aí a gente vai para o absurdo. O Cuiabá hoje, olhando para a tabela de classificação, é uma equipe que está dentro da zona do rebaixamento. O Corinthians é uma equipe que hoje também está dentro da zona do rebaixamento. Ou seja, são 2 equipes que lutam pela permanência na elite do futebol brasileiro. 2 equipes que lutam pela permanência do futebol brasileiro. Cuiabá, salvo engano, é o 19º e o Corinthians é o 17º. O Corinthians, no início do ano, ele compra o Ranieri do Cuiabá. Ranieri era, à época, um dos principais volantes, tá, do Cuiabá. E o Corinthians ele faz uma negociação com o Cuiabá para comprar os direitos econômicos do jogador. O Corinthians deveria ter pago
algo em torno de 2 bilhões e 400 mil reais até o último dia 1º agora, de setembro, pelo Ranieri. E eu pergunto, você acha que pagou? E te respondo, é claro que não. Então o Corinthians, ele compra um jogador que poderia estar reforçando, né? Era um jogador do Cuiabá, um atleta que poderia estar desempenhando um bom futebol pelo Cuiabá. Ele compra esse atleta, não paga pelo atleta, ganha um reforço, prejudica um adversário direto na luta pelo rebaixamento. E ninguém fala absolutamente nada, tá tudo bonito, tá tudo legal. Olha as dívidas que eu citei a vocês aqui com o Corinthians, gente. E o Corinthians ontem vai e me fecha a contratação de um dos principais atletas do futebol mundial, nesse período recente, que é o Memphis Depay, com um salário de 3 milhões e meio de reais. Volto a repetir, eu caguei pro Corinthians, mas eu quero que uma intervenção seja feita. E por que eu tô falando isso? Porque o Vasco, a gente que convive com o Vasco da Gama, tá vendo o Vasco se ferrando, porque não tem dinheiro para pagar. O Vasco não tem grana para contratar um zagueiro e por isso não contratou. O Vasco não tem grana para contratar um bom atacante reserva para o Ferretti, por isso não contratou. Enquanto isso, e que bom, tá? Que o Vasco está sendo inteligente, não está colocando a mão onde não pode alcançar. Mas está sendo prejudicado dentro das 4 linhas por isso. Por não ter jogadores, por conta de não ter grana para comprar. Enquanto isso, o Corinthians está vivendo assim. Ah, vou falar que vou comprar e não vou pagar, e que se dane. E cadê as pessoas para fazer alguma coisa? Cadê a Confederação Brasileira para fazer alguma coisa? Até quando o Corinthians vai deitar e rolar no futebol brasileiro e ninguém vai falar nada? E todos os clubes, 19 clubes da Série A do Brasileirão, meu amigo, são prejudicados da forma com que o Corinthians é beneficiado hoje no nosso país. Eu tinha que falar sobre isso. Sei que aqui o assunto é Vasco, mas engloba o Vasco da Gama, querendo ou não, de uma forma ou outra, essa situação hoje que o Corinthians faz aqui no futebol brasileiro. Uma grande vergonha, um grande descaso, um grande exemplo do amadorismo que é o nosso país. Eu quero saber de você. Eu quero saber de você qual é a sua opinião sobre toda essa situação. Uma grande vergonha que está rolando aí. O Corinthians comprando, fazendo o que quer, fazendo dívidas atrás de dívidas, sendo beneficiado por conta disso. Enquanto isso, seus adversários prejudicados por ter um clube fazendo essas grandes loucuras, pegando dinheiro onde não tem e pagando algo e se colocando a pagar algo que nitidamente não terá condições de pagar. Mas enfim, deixe aí a sua opinião nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Apenas o primeiro vídeo desse sábado. E já já estaremos aí trazendo ainda mais informações e novidades a todos vocês. O que vamos, se inscrevam, compartilhem. Como nós sempre falamos aqui, meu amigo torcedor vascaíno, saudações vascaínas.